Olá, meninas, com a paz do Senhor. Quero compartilhar com vocês nessa semana mais um devocional, mais uma palavra, tá? A leitura de hoje, ela tá em Lucas 7, dos versículos 36 ao 39. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhes os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Eu não sei se a Bíblia de vocês tem um título, mas essa onde eu li está escrito: Jesus é ungido por uma pecadora. Essa história, ela só é relatada no Evangelho de Lucas, né? Como já aprendemos, os evangelhos relatam as mesmas histórias, só que de modos diferentes, né? E a Bíblia, ela não nos diz o nome dessa mulher, e na verdade nós nem sabemos o pecado dela, né? Sabemos que é uma mulher sem nome, rotulada como uma pecadora que foi até Jesus, né? Que lavou os pés de Jesus, chorou nos pés de Jesus. Jesus, ele estava na casa de Simão, né? Ele havia sido convidado para jantar, e esta mulher vai até a casa de Simão para ver Jesus. E ela chora aos pés de Jesus, enxuga os seus pés com seus cabelos e lava os seus pés, né, com um perfume. Nós não sabemos qual era o pecado desta mulher, né? Mas pelo modo como é mencionado na palavra, né, e na verdade pelo pensamento de Simão, nós podemos, né, assim, dizer que ela era marcada pelo pecado dela. Imagino que ela deveria ter cometido algum pecado muito grande ou vivia sob, né, o pecado, porque ela é rotulada como a pecadora. Então, a gente tem a visão e o entendimento de que ela era marcada pelo pecado dela, ainda que não sabemos qual é, né? Quando fala do pecado, eu sempre lembro do pecado original, o primeiro pecado, né? E aí a Eva foi a primeira a pecar, né? Mas nós também pecamos e pecamos o suficiente para sermos inclusive chamados de pecadores, né? A natureza humana, ela é pecaminosa, né? Nós nascemos inclinados a pecar. Essa é a grande verdade. E aqui, quando na verdade, eu vim trazer essa palavra, eu não para enfatizar no pecado, né? Mas para que possamos trazer à memória que aqui esta mulher ela foi rotulada como pecadora, né? Só que lá nos versículos mais à frente, né, no 48, diz assim: então disse a mulher, Jesus, né? Perdoados são os seus pecados. E aí no versículo 50, mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vá-te em paz. E aí a gente tem vários textos no Evangelho, né, que quando Jesus perdoa, Jesus cura, ele fala: vá em paz, a tua fé te salvou. Isso traz o que para nós? A certeza de que se nós abandonarmos os nossos pecados, né, e nos apresentarmos diante dele, arrependidos, como esta mulher fez, né, arrependidas, ele vai nos perdoar, né? E é mediante a nossa fé, porque essa mulher, ela teve fé em Jesus. Ela deve ter ouvido falar sobre ele e creu, né? Isso trouxe, né?
trouxe fé para ela e ela foi até ele. E o choro demonstra o arrependimento dela, né? E ter enxugado, né, os pés de Jesus, ter lavado os pés com perfume, foi uma maneira de adorar, foi uma adoração. Então isso traz para a gente essa lição, né? Que nós, mais uma vez eu digo, nós devemos nos arrepender aos pés do Senhor, nós devemos adorá-lo, né? Nós devemos ser cada vez mais semelhante ao Senhor, né? E o que eu queria, na verdade, dividir com vocês, essa mulher, como eu falei, ela foi chamada de a pecadora, né? Mas Jesus perdoou ela. E nós também cometemos muitos pecados, só que Deus nos aceita e nós devemos ter firmeza nisso, sabe, irmãs? E não viver no passado, né? Nós somos a partir do momento que você é perdoada, você tá lavada. Então você não tem que ficar martelando aquilo na sua cabeça, sabe? Entrega para Deus. Se de repente a sua dificuldade é se auto-perdoar, entrega isso para Deus. Entrega isso ao Senhor, né? Agora, se a sua dificuldade é porque você muitas vezes é parecido com Simão, porque aqui ele teve a dificuldade de compreender o perdão completo, né? Quando ele ele pensa assim, se ele fosse mesmo quem diz quem é, ele saberia quem é essa mulher que está tocando o seu pé. Tipo assim, né? Ele julgou a mulher pelo seu pecado, como se ela não fosse digna de receber o perdão do Senhor, né? Então, às vezes, nós agimos dessa maneira também, né? Com as outras pessoas. Então, a gente também precisa entregar isso para o Senhor para que Ele possa mudar essa visão nossa, né? E compreensão também, né? Nós precisamos compreender de um modo diferente, né? Compreender que o perdão, a salvação, ele é para todos. Ela não é exclusiva só da minha família, né? Ele é para todos, é para todos. Jesus veio para todos, para os que já nasceram, para os que estão aqui e para os que ainda vão nascer, né? Enquanto ele não volta. Então, o nosso papel, na verdade, é testemunhar, é levar o evangelho, é falar do Senhor. Então, se você foi curado, eu sempre falo, você testemunha a sua cura, né? Se você tem uma dificuldade, leva para Deus. Às vezes é difícil a gente confessar com o outro, mas confessa com o Senhor, confessa para Deus, pede para Ele ajudar, porque Ele vai trabalhar e Ele vai moldar tudo isso, né? Das sexta-feiras de discipulado, acho que foi a primeira, a gente falou da Eva, né? E a Eva cometeu o primeiro pecado e acredito que lá na frente, né, ela deve ter se arrependido com certeza do que ela fez, né, porque ela e Adão viviam, né, assim com o Senhor, nossa, de uma maneira que devia ser maravilhosa, né, e com certeza se arrependeu do que fez, e, e Eva, ela não tinha referências, a gente falou, né, de família, né, ela não tinha mãe, pai, e às vezes a gente toma para nós os erros dos nossos pais. Eu sei que a psicologia, ela diz que a tendência, é tendência, tá? Os filhos têm a tendência de repetir os mesmos erros que os pais, só que é tendência, tá? Não é uma certeza. Porque eu sempre falo que a gente tem duas maneiras de aprender com o erro, né? Ou a gente erra, né? A gente cai, né? Erra, levanta e aprende. Ou a gente vê alguém cair e aprende com o tombo do outro, né? Então, se de repente você não tem uma boa referência, não tem uma boa base familiar, não coloca na sua cabeça que isso é uma maldição, que sua vida não vai mudar, que você vai cometer os mesmos erros. Não. Busque referência no Senhor. Como eu disse, devemos ser cada vez mais semelhante ao nosso Senhor. Então, busque referência no Senhor e na palavra, tá? Porque nós podemos fazer diferente. E o nosso passado, o nosso pecado não nos rotula, não nos rotula.
Porque a partir do momento que nós nos arrependemos, nós somos perdoadas, nós somos lavadas, né? Ou lavados. Porque eu sempre falo que a palavra é para todos, né? O devocional é gravado pelo Ministério de Mulheres, mas a palavra é para toda, porque nós, mulheres, também nos espelhamos nos personagens masculinos, né? Temos também como referência, então por que não, né? Os homens também não possam aprender com as mulheres da Bíblia, né? Então, meninas, era isso que eu queria passar para vocês, na verdade, encorajar vocês a orarem para que o Espírito Santo de fato, né? Quem gosta de falar incomode, eu falo advertir a gente no que nós temos falhado, né? Em nos tornarmos mais semelhantes ao Senhor, né? Aonde nós temos pecado dentro do nosso que tenha atrapalhado um pouco o nosso processo de santificação. Então nós precisamos procurar em Deus, precisamos orar, precisamos ler a palavra, precisamos orar e clamar pelo Espírito Santo, porque é Ele que convence, não há outra, é Ele que convence. A gente pode ouvir 1000 pregações, né? Mas quem convence é o Espírito Santo. Não sou eu, não é você, não é o pastor, não é a missionária, não é o irmão que faz revelação, tem o dom da revelação, não é. É o Espírito Santo, é ele que convence. Então nós temos que buscar estar cheios da presença do Espírito Santo, né? E estar sempre meditando na palavra do Senhor, a fim de colocar em prática, não só pensar, de se alimentar mesmo, sabe? Comer, mastigar direitinho e viver aquilo, né? E se a gente tiver ali, dá uma desviadinha, volta, se arrepende, faça como essa mulher. Se tiver que chorar, chore, chore, tá bom, amadas? Era isso que eu queria dividir com vocês. Deus abençoe, tá? Encorajar vocês, então, que vocês possam buscar mais a presença de Deus e que vocês possam crer e que possamos pensar se nós temos de fato depositado nossa fé em Deus e refletir sobre se de fato nós temos crido, né? Porque a gente fala, eu sei no que eu creio, né? Eu confio no que eu creio. Se nós, de fato nós temos depositado a confiança. Amém? Deus abençoe o restinho das semanas de vocês.